Oi, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de Arquivo 81. É a nova série de terror da Netflix e a primeira coisa legal a ser citada é que a série foi inspirada em um podcast. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem tiver interesse de ir lá ouvir. O podcast já tá indo para a terceira temporada, mas pra gente ter uma boa comparação aqui, nesse vídeo eu vou falar só da primeira. Como de costume, eu vou deixar aqui do lado o que eu vou falar e em que minuto mais ou menos que tá, porque você pode ir direto para essa parte. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Obviamente, a série e o podcast são diferentes. Apesar de serem sim histórias parecidas e você vê claramente onde está a inspiração, existe muita coisa na série que não tá no podcast. Isso porque no podcast a gente tem exclusivamente as fitas da Melody. Em nenhum momento nada mais é falado, enquanto que na série a gente consegue ver momentos além daquilo que ela gravou. Mas no podcast a gente tem um começo de história muito parecido. O Dan, ele é um arquivista e ele vai para um lugar bem isolado cuidar dessas fitas a pedido do Sr. Davenport. A pedido quer dizer que ele foi contratado, tá? Ao contrário da série, que tem um arquivo ali pequenininho de áudios, no podcast o arquivo é gigantesco. Pra gente ter uma ideia, tem até alguns áudios que a Cassandra pediu pra fazer de uma exposição de arte. Então é realmente muita coisa, então se a série quiser continuar, tem muito aqui se explorar. Só pra vocês terem uma ideia, o podcast conta do desaparecimento do Dan. Então o Dan desapareceu, mandou um monte de áudios pro amigo dele, o Mark, e o Mark cria esse podcast. E apesar de serem só arquivos de áudio, o podcast também é tenebroso. Logo no primeiro, a gente conhece a Melody e as gravações dela no ano de 1994. Foi um pouco difícil para ela conseguir as entrevistas, inclusive um dos moradores fala que não querem que ela fique lá incomodando, mas ela acaba conseguindo algumas. Dentre essas, teve uma que foi retratada na série, que é a Tamara, ou Tamara. Tamara, vamos ficar com Tamara, essa pronúncia tá melhor. A gente viu na série que ela mostra aquela ópera dela e aquela música um pouco tensa. No podcast eu achei muito marcante que, além disso, ela mostra um áudio dela apanhando em uma festa. Tipo, um grupo de pessoas bateu nela, ela gravou o áudio e decidiu que era bacana guardar isso. Pouco depois disso, a Melody encontra o Jesse. No podcast é um homem, na série vira uma menina. E essa adaptação foi fantástica, porque conseguiu criar um laço de empatia entre as duas e explica muito melhor a preocupação da Melody com a Jessie. No podcast, o Jesse tem 17 anos e ele faz o mesmo serviço que na série. E ele diz que é como se as pessoas não gostassem de sair do prédio, e é justamente por isso que ele consegue tantos bicos indo buscar coisas fora. A Melody, que não é boba nem nada, ela já faz algumas perguntas sobre coisas estranhas que acontecem no Visser, que é o prédio em que ela tá. Curiosamente, o Jesse diz que não acontece absolutamente nada de estranho, que são simplesmente pessoas vivendo as suas vidas de uma maneira completamente normal. Porém, assim como acontece na série, o Jesse concorda em ajudar a Melody a conseguir mais entrevistas e a descobrir um pouco mais sobre o Visser. Em uma dessas tentativas de ajudar a Melody, o Jesse vai gravar escondido uma reunião da Sociedade Histórica. Ela também existe no podcast e ela é bem mais secreta, na verdade. Porque na série ela acontece em um salão de festas, onde qualquer um pode ter acesso. Enquanto isso, no podcast ela acontece no apartamento das pessoas. Então, quem não faz parte daquele grupo simplesmente não consegue entrar. E é aí que a gente vai ter contato com a figura do Samuel. Ele tá lá dando a palestra dele e ele percebe que o Jesse tá lá. Não é que ele vê, é que ele percebe que o Jesse tá lá e simplesmente fala: para de gravar, conta uma historinha pro Jesse, para de gravar, e daí o Jesse desaparece. Na próxima fita, a Melody entrevista o John Smith, que é tipo um segurança do prédio. Ele passa o dia inteiro vendo fitas das pessoas e se acontece alguma coisa, ele chama a polícia. E quando a Melody pergunta do Jesse o que aconteceu com ele, ele simplesmente diz que não tem ninguém com aquele nome no prédio. Absolutamente ninguém. E a Melody fica absolutamente revoltada e tipo, é claro que tem, eu entrevistei uma pessoa, tá aqui a gravação. Ele fala que realmente ele não conhece ninguém com aquele nome naquele prédio. E daí a Melody acaba percebendo que as pessoas realmente esqueceram do Jesse, simplesmente esqueceram quem ele era e que ele existia. E o John Smith acaba concluindo falando que se todo mundo esqueceu de uma pessoa, menos ela deveria tomar cuidado com aquele tipo de poder. E aí a gente vai pra entrevista do Josh Martinez, que é um menino que também mora no prédio. E novamente a Melody pergunta do Jesse o que aconteceu com ele. E de novo o menino responde que não tem ninguém com aquele nome no prédio. Porém o Josh, ele dá um adendo. Ele diz que ele não tem nenhuma dúvida de que pode ter sim acontecido uma coisa bizarra com o Jesse, porque era assim que as coisas aconteciam no Visser. Ele inclusive tenta levar ela para entrevistar um amigo dele, porém esse amigo não pode ser gravado, é como se tivesse um campo magnético ao redor dele. E daí você percebe que coisas estranhas acontecem com as pessoas que moram no Visser. Existe um outro cara que, quando se mudou pra lá, simplesmente parou
pode ver rosto nas pessoas. Ele vê só a cor da pele, não vê boca, não vê olho, não vê nada. E no final a Melody consegue encontrar o Samuel, porém em uma situação nada agradável. Ele tá meio que prendendo ela, por assim dizer. Ele deixa bem claro que ele precisa dela. Ele é muito mais misterioso no podcast. Só depois de muito tempo que ele vai e fala com ela. Ele deixa muito claro que ele precisa sim dela. Porém, ele não conta em nenhum momento os objetivos, não tenta persuadir, não tenta explicar nada como acontece na série. O Samuel se descreve como uma pessoa extremamente curiosa e ele diz que o prédio chamou ele. Que ele era um acadêmico que estava estudando em Nova York e o prédio literalmente chamou ele e ele foi e ali ele passou a entender muitas coisas. E nessa conversa com a Melody, ele admite que assassinou o Jesse. Porém, ao contrário do que acontece na série, em que ela foi um sacrifício e ela era necessária para aquele ritual, no podcast ele foi assassinado simplesmente por ter ido xeretar a sociedade histórica. Isso tudo se passa nas fitas, porém a gente também escuta algumas coisas do Dan. No complexo em que ele tá, acaba a luz toda hora. Ele consegue fazer algumas ligações, falar com o Mark e com uma ex-namorada sobre como as coisas estão indo. E ele realmente se sente solitário e faz amizade com o ratinho, que é o Rhett. A gente consegue ver que a percepção dele de tempo fica muito afetada. Ele não sabe quando o tempo passa, quanto tempo passou, enquanto ele tá naquele complexo. E aí o Samuel fala com ele através das fitas. O que acontece? Lá atrás, no passado, a Melody conseguiu impedir o Samuel. A gente não sabe bem o que aconteceu, a gente só vê ele gritando, ela indo pra cima dele. Não vê, né? A gente escuta isso. E ela consegue impedir ele. Só que daí, pelas fitas, o Dan meio que revive isso. O Samuel fala com ele, mata o Rhett e diz que ele foi um pequeno, porém necessário sacrifício. E ele diz que por causa do Dan, ele vai conseguir o que ele deveria ter conseguido 20 anos atrás. E daí o nosso querido protagonista vai pra um lugar completamente desconhecido. Ele não sabe onde ele tá. Porém, ele consegue um pouco de sinal e envia pro Mark tudo que ele gravou. O Mark, por sua vez, monta o podcast. Com base no podcast e na série, existem algumas coisas que eu acho e que eu gostaria de ver na segunda temporada. E eu acho que uma segunda temporada é bem provável, tanto pela audiência que a série tá conseguindo, quanto pelos produtores da série. A primeira coisa, eu quero ver mais do Rhett, o ratinho. Porque na série ele é ali só uma companhia pro Dan. No podcast ele também é uma companhia, porém ele me lembrou muito o Sebastian, aquele ratinho da Caça-Ratos do Esquadrão Suicida. Ele realmente parece dialogar com o Dan, às vezes ele até anda em duas patinhas e ele vai seguindo o Dan. Um pouco além do que um rato comum faria, então eu tenho a impressão que existe alguma coisa ali naquele ratinho que seria interessante. Eu também queria ver um pouco mais do Dan. Porque assim, tanto na série quanto no podcast, o Sr. Davenport fez muita questão de ser o Dan a estar ali. Na série, a explicação ficou bem meia boca, porque foi por causa da família dele que teve o incêndio e tal. Só que na verdade eu acho que seria muito mais útil uma pessoa que não tivesse ligação nenhuma, porque ia fazer o trabalho o mais rápido possível, não ia se meter. E na verdade essa ligação poderia até feito ele ter um pouco de ranço da Melody. Afinal de contas, foi a linhagem dela que acabou incendiando a casa dele. Na série a gente também vê que ele e a Melody criaram um tipo de conexão e isso talvez fosse um motivo. Porém a série deixa muito claro que tocar as fitas diminui o véu entre os mundos. Então qualquer pessoa que estivesse tocando as fitas ia diminuir esse véu e ia se conectar com a Melody. Também acho que seria legal a gente ver outras linhagens de bruxa. Na série a gente vê as Baldung, que são um coven desde a Idade Média. E elas abriram mão da magia delas para conseguir controlar o calengo. Porém, em nenhum momento a série diz que elas são as únicas bruxas que existem. Elas são uma linhagem específica. Outra coisa que eu acho muito legal de ver é os poderes que o Visser pode dar às pessoas, por assim dizer. Porque quando o Jesse desapareceu, as pessoas simplesmente esqueceram que ele existiu. Era como se nunca tivesse existido nenhum Jesse naquele prédio. Então tudo leva a entender que o Visser consegue dar algumas habilidades para as pessoas que moram ali. Ou pelo menos para um grupo de pessoas que é mais sensitivo a isso. Então eu acho que seria interessante ver essas habilidades se expressando ou a sociedade histórica procurando essas habilidades. Outro questionamento é o que aconteceu com Samuel. Porque no final da série a gente viu que ele foi para outro mundo junto com a Melody, porém quando Dan vai buscar ela, ele quer que ela fique. Ele não tenta fugir com eles, ele não tenta pedir ajuda, ele nada. Ele simplesmente quer que a Melody fique ali também. Por fim, eu gostaria muito de ver o Mark contando a história do Dan no podcast dele. Por mais que isso seja clichê, eu acho que ia ser uma bela adaptação. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. Não se esquece de se inscrever e curtir.